Depois de uma semana de jejum Marvel, finalmente estamos de volta com agora o primeiro episódio de Falcão e o Soldado Invernal que estreou hoje na Disney Plus. E eu tô aqui para contar tudinho para vocês desse primeiro episódio aqui nesse vídeo. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Alex Fury e estreou finalmente Falcão e o Soldado Invernal, uma das séries que estão aí nos catálogos da Disney Plus, que foram anunciadas pelo Kevin Feige, que dá sequência direta depois de WandaVision. Vamos ver se no meio do processo vai ter algum tipo de conexão. Acredito que não, porque a série tem uma pegada bem mais pé no chão, diferente de todo o contexto que nós vimos em WandaVision. E agora a gente está aqui justamente para falar os detalhes desse primeiro episódio que tá incrível e eu quero contar tudinho aqui pra vocês. Mas antes, aproveita e se inscreva aqui no canal, dá um clique no like, ative aí as notificações, compartilhe o vídeo aí com seus amigos, que a gente vai falar agora de Falcão e o Soldado Invernal com muitos detalhes. Não sei quanto a vocês, mas a sensação quando veio o WandaVision e saiu a primeira entrada clarinada da Marvel, bateu uma nostalgia e agora, depois de uma semana, a gente fica mal acostumado, mas muito bom a gente ver tudo isso de volta e a série começa com uma pegada bem séria. Não que o WandaVision não tivesse isso, mas o contexto era outro. E aqui a gente tem também ainda todos os heróis estão voltando depois dos 5 anos do estalo do Thanos. E a sociedade agora, deste lado, está mostrando o que aconteceu. O Sam Wilson inicia o episódio parecendo até, dá uma impressão para quem está vendo logo do início, que ele está indo para um enterro, que é como se o Steve Rogers tivesse morrido. Mas na verdade ele está entregando o escudo para o memorial do Capitão América lá no Smithsonian, justamente por um detalhe que ficou amargurando o Sam Wilson, que era justamente o peso de carregar o escudo de um dos maiores símbolos do heroísmo até então. E é legal que no começo do episódio ele escuta a voz do Steve, naquele finalzinho do Ultimato, ele diz assim: qual a sensação? O Steve pergunta para ele, né? Aí o Sam responde como se tivesse um outro dono. E aí o Steve responde para ele: agora tem. Ou seja, é você, Sam Wilson, mas ele não tem isso para si, até por conta, como eu disse, do peso da responsabilidade que ele tem para assumir o escudo do símbolo maior do heroísmo, do primeiro Vingador, né? Então, assim, ele entrega esse escudo, ele fica disponível lá para o Smithsonian, questionam ele, inclusive, que deveria entregar esse escudo, e aí a gente vê em que fase está o Sam Wilson. O Sam Wilson está prestando serviços pro exército, né, para as forças militares, e ele está numa missão que ocorreu tipo um sequestro de um dos tenentes do exército lá. A missão era muito simples: ele usar as habilidades de voo que ele tem e de uma forma muito sutil. E obviamente quando ele vai até o encontro desse avião, um avião que inclusive foi sequestrado por um grupo chamado LAF, né, que é uma espécie de organização terrorista e tudo mais. E aí quando a gente chega no avião, nós percebemos que quem sequestrou o avião, essa LAF, é a organização do Charles Batroc, que foi justamente o cara que sequestrou o navio da SHIELD quando a gente assistiu Capitão América e o Soldado Invernal, naquela cena muito bacana que o Capitão inclusive sai na porrada com o Batroc. E ali a gente vê que é uma das cenas, um dos momentos mais empolgantes desse início de episódio, que é ver a habilidade do Sam Wilson agora no voo. Ele já é um cara muito experiente, ele já é inclusive do exército, dentro das Forças Armadas, que já se especializou dentro desse tipo de habilidade, mas aqui, nessa cena, nessa sequência, a gente vê assim uma extrema habilidade mesmo dele, né? Como eu disse em alguns vídeos anteriores que eu fiz react, é como se fosse uma sensação de Luke Skywalker. Ele voa com uma habilidade tremenda. E a gente vê também um pouco mais do Asa Vermelha, que é justamente aquele pequeno drone que fica acoplado na mochila de voo, e como que isso interage com ele durante as missões. Ele utiliza um laser que lembra bastante o mesmo que o Tony Stark utilizou quando ele lutou no Homem de Ferro 2,
contra o Whiplash. Muito bacana a gente ver a interação de dois personagens, apesar de um não ser humano. Também vemos uma coisa que eu achei muito bacana foi a coreografia de luta dentro do avião, que foi o momento que isso teve mais evidência, quando o Sam Wilson consegue arrancar essa porta, entrar no avião com o esquema de voo dele e dominar todo mundo. A gente vê como ele já está íntimo, como ele está habilidoso com a questão das lutas, né? E, claro, obviamente ele tinha que sair na porrada com o Batroc. É um momento bruto da série, onde a gente vê como que aquele gigante que o Steve Rogers encarou com muita facilidade, como que o Sam Wilson encararia ele sem ter o soro de super soldado nas veias, né? Mas ele deu conta, só que assim, não deu muito tempo, o Charles Batroc conseguiu desvencilhar o Sam Wilson, deixando ele caído, e é aí que a gente entende por que naquela cena do trailer tem aqueles homens com a flying suit em cima dos Canyons. São todos eles, depois de terem sequestrado esse tenente, eles levam ele mochilado e todos saem voando com aquela flying suit. E aí o Sam Wilson, aí que você vê a verdadeira habilidade dele. Como que ele dá conta de tudo aquilo. E é uma sequência tão mirabolante, tão bem pensada, que os rapazes que estão no Flying Suit, o próprio Batroc, ele, num determinado momento que ele se desvencilha do Sam Wilson, ele consegue voando entrar dentro de um helicóptero que estava em voo, inclusive. Muito bacana a gente ver o cuidado que eles tiveram de fazer uma sequência tão complexa de voo nesse momento. E ali a gente vê bastante, inclusive dessa habilidade que o Sam Wilson tem de desvencilhar de mísseis e tudo mais, como ele apresentou lá também em Capitão América e o Soldado Invernal. Muito legal a gente ver algumas referências que dão caminho direto do que a gente viu na produção dos Irmãos. A gente também se aprofunda no lado da família do Sam Wilson. A gente vê que ele vem de uma origem muito humilde. Ele tem uma irmã tem dois filhos, dois sobrinhos, né, sobrinhos dele, e eles têm algumas heranças de família, e uma das heranças deles são um barco e a casa que os pais deixaram para eles. Só que ela vive endividada, ela está tentando manter tudo isso, e de alguma forma o Sam não quer que eles se desvencilhem de todos os bens que a família deles tem. Então, de todas as formas, ele tenta aproximar tudo isso. Um personagem que eu achei muito bacana também, que agora faz parte do universo do Falcão e do Soldado Invernal, é o Joaquim Torres. O Joaquim Torres, interpretado pelo ator Danny Ramirez, ele interpreta um oficial do exército que já dá justamente o apoio em terra para o Sam Wilson. E esse personagem, nos quadrinhos, ele foi um substituto do Sam Wilson. No momento ele foi inclusive Falcão no lugar do Sam, quando o Sam assumiu o escudo do Capitão América nos quadrinhos. Muito bacana, inclusive a gente ter a presença do Joaquim Torres dentro desse contexto que nos aproxima muito mais do canônico que é do personagem. E o detalhe é que o Joaquim Torres, ele, além de tudo, ele é um cara muito atento a uma nova ameaça que surgiu justamente no período dos 5 anos do Estado do Thanos. É uma organização chamada os Apátridas. Os Apátridas, eles são uma organização que acredita que o mundo estava melhor justamente no período em que metade da população do universo inteiro havia desaparecido com o estalo do Thanos. E depois que todo mundo voltou, obviamente isso provocou esse grupo e agora eles estão nas sombras atuando de alguma forma, e quem introduz a primeira vez a existência desses personagens é o Joaquim Torres. O conceito dos Apátridas vem direto de um único personagem dos quadrinhos, denominado como Apátrida, o antagônico do Capitão América, que era filho de um figurão da ONU que acreditava num conceito onde a união dos povos salvaria o mundo. Só que para se chegar nesse conceito, ele passaria por cima de todo mundo, inclusive do próprio Capitão América. E aí chegamos na vez do Soldado Invernal, do Bucky Barnes, e a gente percebe que a história dele, ela, diferente desse início que foi contado do Sam Wilson, o Bucky, a gente faz uma espécie de flashback. A todo tempo a gente vê que o Bucky
revisita os traumas do passado, do período em que ele era um assassino da Hydra. A gente começa essa parte dele justamente quando ele está passando por um processo de terapia com a doutora Raynor, que é interpretada pela Amy Aquino, que inclusive ela aparece no trailer quando eles estão fazendo aquela brincadeira de se encarar. E acredito que ela vai ter uma relevância muito grande na história, justamente principalmente por essa fase psicológica do Bucky Barnes, que está bem fragmentada. E ali a gente vê que ele revisita a todo tempo, no meio da sessão ali com a doutora, ele revisita o passado dele. Ele tem um momento lá, ele está numa espécie de complexo, e um funcionário diz que não quer almoçar com o resto da turma, e nesse momento o Soldado Invernal ataca esse local e ele se afugenta para algum lugar. E claro, depois que o soldado consegue abater todos os seguranças, o rapaz fica sozinho. E nesse momento que ele fica sozinho, a gente percebe o pavor, que ele está com uma chave na mão tentando abrir a porta de um local onde ele poderia se esconder e se proteger, mas infelizmente ali ele não consegue. E claro, Bucky Barnes, inclusive, quando ele aparece como visual, com aquele uniforme, a máscara, do jeitinho que nós encontramos o Bucky Barnes depois do processo todo. E ali, sem misericórdia, ele dá um tiro no rapaz e a cena volta pro trauma. A todo tempo, a doutora tenta fazer com que o Bucky se solte, porque ele entrou num momento, principalmente depois de ter voltado do estalo do Thanos, tanto ele quanto o Sam, ele fica atormentado, porque é como se todas as memórias estivessem voltando e atormentando a cabeça dele, fazendo com que ele a todo tempo se lembre do mal que ele causou durante décadas fazendo trabalhos para a Hydra. E ali a gente percebe que de alguma forma o Sam quer se livrar daqui. Vocês se lembram que em Capitão América e Soldado Invernal ele era controlado por um livro que tinha algumas passagens, um livro russo inclusive, que tinham algumas passagens, palavras-chave, né, que ativavam um módulo assassino nele. Quem controlou esse livro não apareceu na série ainda, mas logo vai aparecer, é o Barão Zemo. Exatamente, aliás a gente já teve um gostinho do Barão Zemo no visual clássico dos quadrinhos, segurando a máscara roxa, com o sobretudo, que ainda não vimos a peça completa, apenas em algumas imagens conceituais, que inclusive eu postei no meu Instagram, se você quiser dar um pulinho lá para ver, inclusive alguns relatos, algumas informações sobre o personagem, dá um pulinho lá no meu Instagram para você conhecer um pouco mais do Barão Zemo e de alguns personagens aí do universo do Falcão e o Soldado Invernal. Uma das coisas que a doutora bateu muito na tecla das memórias do Bucky Barnes foi justamente o porquê que ele não tem amizades. E aí ela pediu o celular dele para fazer justamente uma pesquisa, porque ela já havia solicitado que ele fizesse mais aproximação, que não se isolasse. E aí ela constata que no celular ele não tem nem 10 pessoas, muito pelo contrário, até menos do que isso. Então é um cara muito isolado, ele procura se fechar realmente, principalmente depois do Steve Rogers ter resolvido viver a vida dele com a Peggy Carter, ter seguido a vida dele, ter envelhecido. Ele viveu o que o Bucky não conseguiu viver e nada, o Bucky agora tem 100 anos, tem 106 anos, como ele mesmo diz no momento que ele está no bar, e vivendo numa solidão de, 10 décadas, e ele não consegue se soltar disso. E ele fala bem claramente para a doutora: cara, eu não consigo fazer nada da minha vida. Por que eu vou fazer se cada vez que eu vou fazer uma coisa eu caio numa luta diferente? Que foi justamente o que aconteceu com ele. O único momento que eu tenho paz, disse o próprio Bucky, foi quando eu estava em Wakanda. Foi bem justamente antes da Guerra Infinita. Antes da Guerra Infinita, aquele momento em que ele ficou recluso em Wakanda, foi justamente ali onde ele teve um pouquinho de paz para recobrar o Bucky Barnes que ele foi no passado e tentar encontrar um equilíbrio para todo esse passado nebuloso que ele construiu quando ele trabalhou para ele. Diferente do que o Bucky falou de não ter amizades nenhuma, ele tem sim. Ele tem um amigo que se chama Yori. Na verdade é um senhor oriental, bem de idade, muito provavelmente, 80 e tantos anos. E o senhor Yori,
e tá ali, e ele é um cara muito próximo dele, eles moram no mesmo bairro. Como a gente entende essa amizade? Vai justamente no momento em que eles estão um vizinho jogando lixo no lixo do outro, e uma confusão até por conta do Yuri ser muito teimoso, ele não quer que jogue o lixo ali, e o Buck ali se aproxima e apazigua aquela situação, e a gente vê a proximidade que ele realmente tem com esse senhor. E esse senhor sempre fala que tem muita saudade do filho dele, um filho que as autoridades disseram para ele que foi um erro da polícia que fez com que o seu filho fosse assassinado. E num determinado momento da história, quando o Soldado Invernal inclusive começa um encontro que inclusive foi arranjado pelo próprio Yori com uma moça que trabalha nesse bar onde eles estavam, naquele momento ele se sente pressionado com algumas perguntas que a garota vai fazendo no momento do encontro que eles tiveram. Aliás, o Soldado Invernal está se permitindo ter encontros depois de tudo isso aí. Ele se sente pressionado, um gatilho de desespero ativa aquelas memórias ruins dele e ele vai até a casa do Yori. E nesse momento, quando o Yori abre a porta da casa, que acho que ele foi lá justamente para conversar com o Yori sobre o que estava passando, e na hora que ele abre a porta, acredito que foi a primeira vez que ele visitou a residência desse senhor Yori, em cima do balcão onde está a TV, tem a foto do filho dele. E é justamente o rapaz que o Buck matou em uma das suas missões. E o duro que a gente percebe que são demônios que vão perseguir o Buck por muito tempo, e isso vai ser o tom que vai construir ou reconstruir esse personagem tão complexo e tão especial, tão bacana quanto é o Soldado Invernal. Eu gostei muito de rever o Charles Batroc, que faz referência direta ao filme dos irmãos Russo, né, do Capitão América e o Soldado Invernal, que ficou muito bem feito, inclusive. Legal esse cuidado que a Marvel tem em amarrar as coisas e ficar num assunto linear, onde você que assistiu, que já vem acompanhando o MCU desde o início, consegue fazer as conexões e não se perder, principalmente numa minissérie como essa. Legal também a preocupação de se mostrar nesse primeiro episódio os demônios e de cada um dos personagens, as coisas que fragmentaram a personalidade deles e de que forma isso está sendo reconstruído, principalmente o Buck Barnes, que foi um personagem que realmente foi uma marionete na mão da Hydra e fez atrocidades terríveis, matou o pai do Tony Stark, matou a mãe do Tony Stark, derrubou governos, matou pessoas que foram um efeito colateral, não tinha nenhum tipo de cuidado com isso. Esse primeiro episódio tá incrível e ele já aponta justamente o que já se esperava. É uma série muito pé no chão, completamente desassociada do que foi apresentado em WandaVision. São dois mundos completamente distantes um do outro e com certeza grandes elementos desse universo vão ser apresentados. E ó, detalhe, para encerrar, o Sam Wilson assistindo TV, ele estava assistindo TV depois que ele foi lá tentar um empréstimo junto com a irmã dele num banco, que inclusive ele sendo famoso, aliás, os Vingadores estão famosos, né? Todas as pessoas reconhecem eles, principalmente na primeira missão do Sam Wilson, inclusive quando ele está na Tunísia, um senhor passa na rua, ele inclusive fala em árabe com esse senhor, e ele agradece o Falcão por eles terem salvo a esposa dele, uma esposa bem mais jovem do que ele, inclusive. E legal que a gente vê que, inclusive nesse momento onde o Sam está pedindo empréstimo para poder salvar o barco da família, a casa da família e tudo mais, o cara do banco pede uma selfie e tudo mais. Então vocês veem que os Vingadores deixaram uma marca positiva, são revelados, não há segredo nenhum de quem é quem dos Vingadores. E ainda assim, eles são muito bem vistos por boa parte da população. Menos pelos apátridas, que com certeza vão ser um problema, vão ser um encalço na vida dessa dupla que vai trazer grandes aventuras pra gente. E aí, para encerrar, o Sam tá assistindo TV e ali ele vê uma notícia que abala ele completamente. Lá no Smithsonian, justamente no local onde ele entregou o escudo do Capitão, ele vê um ministro anunciando que, na verdade,
A nação precisa de um novo herói, precisa de um símbolo. O Steve Rogers já se foi, ele fez a parte dele, marcou uma época, foi responsável pelo levantamento da nação, eles ovacionam o nome dele, e nesse momento ele diz o seguinte: então a partir de agora nós teremos um novo Capitão América. E ali surge o agente americano, o John F. Walker, que vai substituir o Capitão América, entre aspas, nessa série. A trajetória do John Walker é muito bacana, mas os meios dele são completamente destoados do que é o Steve Rogers tradicional que a gente conhece. Eu não posso esquecer de mencionar que tivemos a presença do James Rhodes. O Máquina de Combate está na série do Falcão e o Soldado Invernal, promessa que já havia sido divulgada na internet há muito tempo atrás e que se confirma agora nesse primeiro episódio. E assim, até o momento está tudo muito tímido, ele só participou do primeiro momento do memorial, onde o Sam entrega o escudo e perguntou quais são os próximos passos que o Sam Wilson vai tomar a partir dessa decisão que ele tomou. E obviamente lá na frente, em um momento crucial, podem acreditar que nós teremos a presença do Máquina de Combate numa ação daquelas que vão tirar o fôlego. Vou dizer para vocês, tem muita história para contar, hein? E aproveita, deixa o seu comentário, eu quero saber o que você sentiu desse primeiro episódio, se tá bacana. Compartilhe esse vídeo principalmente aí com seus amigos que também têm interesse por todos os personagens da Marvel. E vamos falando por aqui, beleza? Meu nome é Alex Fury, esse aqui é o canal Como é Bom Ser Nerd. Um grande abraço e até mais no próximo episódio de Falcão e o Soldado Invernal. Valeu!